de Zelensky é um indicativo do que vai ser o clima dessa reunião, ô Jamil? Olha, Fabiola, em primeiro lugar, é importante que a reunião aconteça, né? Por que que é importante? Porque se o Lula quer se apresentar como um interlocutor que fala com todo mundo, ele tem que falar com todo mundo. E aí todo mundo também inclui o Zelensky. Então é importante que essa reunião aconteça, que esse encontro possa ser uma realidade. Agora, o que vai pedir o Zelensky? O Zelensky tem um plano muito claro de forçar, na verdade, de pressionar para que o seu plano de paz seja o plano que sirva de base para uma negociação. Tá? É um plano que os russos já rejeitaram, o próprio presidente Putin já disse para Celso Amorim, isso aconteceu há poucos meses, que esse plano, segundo ele, significaria a capitulação da Rússia, ou seja, não é um plano de paz, é basicamente uma imposição de um acordo, e por isso os russos não acreditam que esse plano ucraniano seja a base de uma negociação. Então, o que vai fazer Zelensky? Primeiro, pedir apoio de Lula para esse plano. Dificilmente vai receber um sim generalizado. Talvez alguns pontos. O plano tem 10 pontos, então, de repente, existe espaço para um ou dois pontos serem discutidos. Ok. Outro ponto que vai ser trazido por Zelensky. Zelensky quer realizar uma cúpula pela paz. Isso ele já vem dizendo, falou ontem de novo sobre isso e disse que vai fazer esse convite aos líderes de vários países. Qual o problema dessa cúpula da paz? Você pode falar, mas todo mundo quer paz, todo mundo quer encontrar. Bom, tem vários problemas. O primeiro deles, quem é que vai ser convidado? A Rússia vai ser convidada ou não? Porque se a Rússia não for convidada, não é cúpula da paz, é a cúpula dos aliados do Zelensky contra a Rússia. Né? Então, obviamente, não traria uma solução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Fabio, é que nos últimos meses nós tivemos já uma reunião fechada na Dinamarca, Celso Amorim esteve presente, uma outra reunião fechada na Arábia Saudita, um outro diplomata brasileiro esteve presente, justamente para preparar eventualmente essa cúpula. E qual foi a conclusão nessas duas reuniões? Não há espaço ainda para chamar os presidentes para negociar. Por quê? Porque não há nenhuma base de entendimento neste momento. Então, fica muito complicado você simplesmente saltar para a ideia de uma cúpula da paz, sendo que você não fez o momento, vamos dizer assim, de preparação. Esses são alguns dos temas que vão ser tratados hoje. É uma situação ainda muito complicada, a da guerra. Eu diria, o Zelensky aplaudir o Biden é, quase obrigação. Né? Ele tem a obrigação de aplaudir o Biden, porque, obviamente, ele tem uma situação de muita dependência hoje em relação ao que acontece na Europa e o que acontece nos Estados Unidos. E para completar, perdão por me alongar aqui, mas é importante a gente colocar esse contexto, sair das frases feitas dos discursos, mas existe hoje um começo de um mal-estar da Europa em relação ao Zelensky. Por quê? Porque o Zelensky, obviamente, pede e pede, né? Esse é o percurso dele. Eu acho que seria até normal esses pedidos, porque afinal de contas você é um país que está sendo atacado, você vai pedir ajuda a seus aliados. Mas há uma insatisfação em relação a ele por conta de erros que o exército ucraniano teria cometido agora nessa contraofensiva que não deu os resultados esperados. Então, Zelensky vive o começo, pode ser que não dure, mas é o começo de um mal-estar em relação aos seus próprios amigos europeus e americanos. Aplaudi-los não é uma questão de opção, é uma questão até de sobrevivência. A reunião de Lula com Biden, ô Jamil, deve ou não tratar da guerra? Não, eu não consigo imaginar uma reunião dos dois em que esses assuntos geopolíticos não apareçam em algum momento. Obviamente não interessa para o Brasil, não. Mas você tem aí quase um imperativo. Se o Brasil quer ser esse protagonista que se pretende, ele precisa estar disposto a falar de tudo. Por exemplo, né, se a gente quer tanto entrar no Conselho de Segurança como membro permanente, a gente vai vamos ter de ter posições sobre todos os conflitos no mundo. Então, ok, né, faz parte. Agora, como o Josias colocou, é uma questão até de você buscar aqueles pontos de convergência para, obviamente, tentar mostrar que o Brasil
também conversa e também traz resultados de uma reunião com Biden, não só as reuniões com a China ou com qualquer outro país emergente. Queria só fazer uma ponderação sobre a questão do Zelensky ainda, Fabiola, que é o seguinte, isso já aconteceu quando o Amorim foi para Kiev há alguns meses. Os ucranianos queriam levar o embaixador para ver os locais atacados pelos russos. E aí a resposta do Itamaraty foi a seguinte: olha, nós vamos aí conversar, queremos conversar, mas nós não queremos servir para a propaganda de guerra de vocês. Ou seja, usar aquelas imagens, eventualmente do Amorim, em locais bombardeados e mostrar, olha só como o Brasil nos apoia, olha só como o Brasil fica comovido diante da agressão russa, etc. O recado do Itamaraty foi muito claro aos ucranianos: não utilizem o Brasil para a sua máquina de operação, basicamente de propaganda de guerra. A mesma preocupação existe hoje. Se Zelensky vai, obviamente, usar Lula para a sua própria propaganda de guerra. Então, você, obviamente, tem todos esses fatores que são colocados sobre a mesa num momento desse, principalmente quando o Brasil insiste que quer ser um interlocutor. Se ele quiser ser um interlocutor, ele não pode ser visto, obviamente, como fazendo parte de nenhum tipo de campo, nem, né, de promoção, vamos dizer assim, de um dos lados. E aí, Jamil, há o outro lado da mesma moeda, né? Que o Lula não pode permitir que eventuais declarações dele sejam utilizadas pela Rússia, pelo Putin, como sinais de que o Brasil tem uma posição simpática também à Rússia, né? É nessa corda bamba em que o Lula está se equilibrando, né? Ele se meteu nessa encrenca ao se apresentar como um candidato a mediador de um conflito por qual ele não foi chamado, né? Ele se apresentou e deu declarações aí que se confundiram com uma simpatia em relação à Rússia, né? Chegou a igualar os dois lados, né? Agressor e agredido. E agora ele está se equilibrando nessa corda bamba. O ideal para ele hoje, nessa viagem a Nova York, é que o Zelensky nem estivesse lá, porque ele tem outros assuntos mais relevantes. Ele mesmo fala na observação dele aí, na entrevista dele, né, Fabiola? Mas o que me interessa mais é o encontro com o Biden, né? O Zelensky, eu vou lá, vamos ver o que ele vai dizer e tal. Né, e essa corda bamba pode ficar até mais bamba em 2024. Por quê? Porque em 2024 a Rússia vai presidir os BRICS. Ou seja, a cúpula dos BRICS vai acontecer na Rússia. Lula irá à Rússia. Lula irá ver Putin na Rússia. Aí a pergunta: na volta ou na ida, ele faz uma parada em Kiev ou não? Então, tudo isso é parte da corda bamba. Ai, Jamil. Bom trabalho para você. Tem muito trabalho nessa quarta-feira. Um beijo. Até, Jamil. Tudo de bom. Sigo aqui com Josias de Souza. Daqui a pouquinho a gente tem também a participação do senador Jacques Wagner, que está lá na comitiva do presidente Lula. Aliás, esse também foi um assunto, né, ô Josias? Essa comitiva enorme de Lula que foi viajar. Lá a gente tratou disso ontem, até a gente perguntou ontem para o Zeca Dirceu. E ele falou, não, é importante. E Lula acaba gastando mais com essas viagens porque trabalha mais. Mas eles levaram lá... mais de 2 dezenas de parlamentares, eu acho que foram 7 ou 8 ministros, ou mais até, né? Foi uma boa comitiva, né, o Josias, que foi com o Lula para Nova York. Foi uma comitiva grande demais, né, Fabiola? Um país como o Brasil, em que nós frequentemente estamos discutindo aqui questões fiscais, orçamentárias, né? O governo está sempre contando os centavos, agora mesmo está um esforço enorme do ministro Fernando Haddad, que, aliás, está lá na comitiva também, por razões justificáveis, um esforço enorme dele para convencer o país de que vai conseguir zerar o déficit no ano que vem. É evidente, Fabíola, que num orçamento do porte do orçamento federal do Brasil, uma viagem como essa é um grão de areia, mas isso tudo compõe uma simbologia de austeridade, ou deveria compor, que faz bem ao governo, faz bem ao contribuinte. O contribuinte precisa sentir que o governo valoriza o dinheiro que extrai do seu bolso e não desperdiça como se fosse dinheiro grátis, né? E uma comitiva desse tamanho, com personagens lá, Davi Alcolumbre, mesmo o Zeca Dirceu,
Não faz sentido. Há ministros que estão lá que não deviam estar também. Há outros que estão e que aparecem menos do que deveriam aparecer, como é o caso da ministra Marina Silva, que tem tudo a ver com essa viagem, uma viagem que o meio ambiente, a crise ambiental está no centro dos temas todos, né? Então, acho que a austeridade numa hora como essa faz bem, Fabíola, faz bem ao governo e transmite uma simbologia que o contribuinte merece receber. E neste caso, no caso da comitiva do Lula, essa simbologia foi aviltada. O objetivo do Lula foi aconselhado a não criar marola em relação ao Zelensky, porque há uma avaliação muito positiva dessa viagem do Lula. Nenhuma das 2 dezenas de viagens internacionais que o Lula fez desde a posse deixou o presidente tão satisfeito quanto essa ida a Nova York. Ele compartilhou com membros da sua comitiva ali esse contentamento. Eu falava agora cedo com uma das pessoas que estão lá com o Lula, e a frase da pessoa com quem eu conversei dá uma ideia do grau de contentamento do Lula. Dá para dimensionar. Diz que o Lula está em êxtase. Essa foi a expressão que ele usou. Antes de voltar para o Brasil, ele tem essas 2 reuniões, presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia. A cúpula do Itamaraty enxerga a conversa com o Biden como uma oportunidade a ser aproveitada. E o encontro com o Volodymyr Zelensky é visto como uma cilada, na qual o Lula deve evitar cair. Ao discursar na ONU, o Lula e o Biden exibiram muitos pontos em comum, pontos de convergência, mas ficou muito nítida a divergência dos dois em relação à guerra provocada pela Rússia na Ucrânia. E também uma divergência sobre as culpas do Vladimir Putin, né? Então, nessa reunião com o Biden, esse tema, do ponto de vista do Brasil, o interesse é escanteá-lo. Não interessa tratar disso com o Biden. E com o Zelensky, o Lula foi orientado a mais ouvir do que falar. Então, nos 40 minutos que o Biden concedeu a ele, o Lula espera tratar ali da reforma da ONU. O Biden, inclusive, ecoou o discurso do Lula ontem a favor de mudanças no Conselho de Segurança da ONU, a admissão de novos membros permanentes, quer tratar também da emergência climática, e os dois vão lançar uma ação global pelo trabalho decente, né? Isso inclui a busca de proteção para trabalhadores de aplicativos. Nos Estados Unidos, há uma experiência na Califórnia. O estado da Califórnia está tentando impor às plataformas digitais um salário mínimo, seguro-desemprego e benefícios de saúde a esses trabalhadores de plataformas, né? Para não pagar esses direitos, as plataformas teriam que demonstrar, comprovar que o sujeito é de fato autônomo, que ele tem autonomia nessa relação trabalhista. E no Brasil, o Ministério do Trabalho concluiu na semana passada uma rodada de negociações com as plataformas digitais e não se chegou a nenhum acordo. Então, por enquanto, Fabíola, nessa matéria, que me parece ser o mais relevante desse encontro do Lula com o Biden, há muito pouco a ser compartilhado entre os dois. Mas o lançamento de uma carta de intenções ali, de um plano para se chegar a alguma forma de proteção a esses trabalhadores, isso é um problema que não é só do Brasil nem dos Estados Unidos, é um problema que está presente no mundo inteiro. A carta de intenções já é alguma coisa, Fabíola. Deixa eu ouvir também, Jamil, sobre o encontro agora com Biden, né? Não sei, vamos ouvir o trechinho? Eu te chamei aquela hora e não entrou. Vamos colocar agora o trecho do Biden lá na Assembleia e também do Zelensky. O Biden condenou a Rússia e falou a respeito da guerra. Vamos ouvir. If you allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? I'd respectfully suggest the answer is no. We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow. That's why the United States, together with our allies and partners around the world, will continue to stand with the brave people of Ukraine as they defend their sovereignty and territorial integrity and their... Vamos lá. Reunião de Lula com Biden, ô Jamil, deve ou não tratar da guerra? Não, eu não consigo imaginar uma reunião dos dois em que esses assuntos geopolíticos não apareçam em algum momento. Obviamente não interessa para o Brasil, não. Mas você tem aí quase um imperativo
se o Brasil quer ser esse protagonista que se pretende, ele precisa estar disposto a falar de tudo. Por exemplo, né, se a gente quer tanto entrar no Conselho de Segurança como membro permanente, a gente vamos ter de ter posições sobre todos os conflitos no mundo. Então, ok, faz parte. Agora, como o Josias colocou, é uma questão até de você buscar aqueles pontos de convergência para, obviamente, tentar mostrar que o Brasil também conversa e também traz resultados de uma reunião com Biden, não só as reuniões com a China ou com qualquer outro país emergente. Queria só fazer uma ponderação sobre a questão do Zelensky ainda, Fabiola, que é o seguinte: isso já aconteceu quando o Amorim foi para Kiev há alguns meses. Os ucranianos queriam levar o embaixador para ver os locais atacados pelos russos. E aí a resposta do Itamaraty foi a seguinte: olha, nós vamos aí conversar, queremos conversar, mas nós não queremos servir para a propaganda de guerra de vocês. Ou seja, usar aquelas imagens, eventualmente, do Amorim em locais bombardeados e mostrar, olha só como o Brasil nos apoia, olha só como o Brasil fica comovido diante da agressão russa, etc. O recado do Itamaraty foi muito claro aos ucranianos: não utilizem o Brasil para a sua máquina de operação, basicamente, de propaganda de guerra. A mesma preocupação existe hoje. Se Zelensky vai, obviamente, usar Lula para a sua própria propaganda de guerra. Então, você, obviamente, tem todos esses fatores que são colocados sobre a mesa num momento desse, principalmente quando o Brasil insiste que quer ser um interlocutor. Se ele quiser ser um interlocutor, ele não pode ser visto, obviamente, como fazendo parte de nenhum tipo de campo, nem, né, de promoção, vamos dizer assim, de um dos lados. E aí, Jamil, há o outro lado da mesma moeda, né? Que o Lula não pode permitir que eventuais declarações dele sejam utilizadas pela Rússia, pelo Putin, como sinais de que o Brasil tem uma posição simpática também à Rússia, né? É nessa corda bamba em que o Lula está se equilibrando, né? Ele se meteu nessa encrenca ao se apresentar como um candidato a mediador de um conflito por qual ele não foi chamado, né? Ele se apresentou e deu declarações aí que se confundiram com uma simpatia em relação à Rússia, né? Chegou a igualar os dois lados, né? Agressor e agredido. E agora ele está se equilibrando nessa corda bamba. O ideal para ele hoje, nessa viagem a Nova York, é que o Zelensky nem estivesse lá, porque ele tem outros assuntos mais relevantes. Ele mesmo fala na observação dele aí, na entrevista dele, né, Fabiola? Mas o que me interessa mais é o encontro com o Biden, né? O Zelensky, eu vou lá, vamos ver o que ele vai dizer e tal. Né, e essa corda bamba pode ficar até mais bamba em 2024. Por quê? Porque em 2024 a Rússia vai presidir os BRICS. Ou seja, a cúpula dos BRICS vai acontecer na Rússia. Lula irá à Rússia. Lula irá ver Putin na Rússia. Aí a pergunta: na volta ou na ida, ele faz uma parada em Kiev ou não? Então, tudo isso é parte da corda bamba. Eu não tenho expectativa. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, sabe, cada um com seus problemas, cada um com as suas visões. Mas eu estou muito, muito interessado na bilateral com Biden, porque eu acho extremamente importante. É a primeira vez em 500 e tantos anos da existência do Brasil que você senta com o presidente da República Americana em igualdade de condições para discutir um problema crônico que é a questão da precarização do mundo do trabalho. Aí ele desconversa em relação ao Zelensky, diz que o foco mesmo é a reunião de Biden, mas vamos até separar aqui os assuntos, primeiro falar sobre a reunião com o Zelensky, depois a gente falar da reunião com Biden, que realmente é extremamente importante. Esse encontro está previsto para as 5 horas da tarde, horário de Brasília, no hotel onde a comitiva brasileira está hospedada. Lula deverá manter a proposta da criação de um clube de paz com os países sem interesse direto no conflito ali entre Rússia e Ucrânia para mediação de uma solução mais pacífica para a guerra. Um pouco na linha do que ele discursou ontem na Assembleia Geral da ONU. Aliás, a gente até pegou um trechinho no qual ele falou sobre a guerra ontem na Assembleia Geral da ONU.
A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. Chamou a atenção da imprensa brasileira o não aplauso de Zelensky a esse discurso de Lula, né? Enquanto o presidente Lula foi aplaudido por 5 vezes, Zelensky não aplaudiu o presidente brasileiro, mas aplaudiu o presidente americano quando ele discursou, e no discurso ele condenou a Rússia por essa guerra e disse que somente Vladimir Putin poderia, inclusive, colocar fim a essa guerra, foi o que disse Joe Biden. Vamos até colocar já a fala de Joe Biden para que a gente possa depois discutir sobre isso. Temos a fala de Joe Biden aí? Daqui a pouquinho a gente tem a fala de Joe Biden. Eu queria já passar então para o Jamil Chad para a gente poder falar sobre essa expectativa do encontro. Lula disse que não é um encontro, que ele não tem expectativas, que a expectativa dele mesmo para o encontro com Joe Biden, mas com Zelensky não. Você acha que esse não aplauso de Zelensky é um indicativo do que vai ser o clima dessa reunião, ô Jamil? Olha, Fabiola, em primeiro lugar, é importante que a reunião aconteça. Né? Por que é importante? Porque se o Lula quer se apresentar como um interlocutor que fala com todo mundo, ele tem que falar com todo mundo. E aí todo mundo também inclui o Zelensky. Então é importante que essa reunião aconteça, que esse encontro possa ser uma realidade. Agora, o que vai pedir o Zelensky? O Zelensky tem um plano muito claro de forçar, na verdade, de pressionar para que o seu plano de paz seja o plano que sirva de base para uma negociação. Tá? É um plano que os russos já rejeitaram, o próprio presidente Putin já disse para Celso Amorim, isso aconteceu há poucos meses, que esse plano, segundo ele, significaria a capitulação da Rússia, ou seja, não é um plano de paz, é basicamente uma imposição de um acordo, e por isso os russos não acreditam que esse plano ucraniano seja a base de uma negociação. Então, o que vai fazer Zelensky? Primeiro, pedir apoio de Lula para esse plano. Dificilmente vai receber um sim generalizado. Talvez alguns pontos. O plano tem 10 pontos, então, de repente, existe espaço para 1 ou 2 pontos serem discutidos. Ok. Outro ponto que vai ser trazido por Zelensky. Zelensky quer realizar uma cúpula pela paz. Isso ele já vem dizendo, falou ontem de novo sobre isso e disse que vai fazer esse convite aos líderes de vários países. Qual o problema dessa cúpula da paz? Você pode falar, mas todo mundo quer paz, todo mundo quer encontrar... Bom, tem vários problemas. O primeiro deles, quem é que vai ser convidado? A Rússia vai ser convidada ou não? Porque se a Rússia não for convidada, não é cúpula da paz, é a cúpula dos aliados do Zelensky contra a Rússia. Né? Então, obviamente, não traria uma solução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Fabio, é que nos últimos meses nós tivemos já uma reunião fechada na Dinamarca, Celso Amorim esteve presente, uma outra reunião fechada na Arábia Saudita, um outro diplomata brasileiro esteve presente, justamente para preparar eventualmente essa cúpula. E qual foi a conclusão nessas 2 reuniões? Não há espaço ainda para chamar os presidentes para negociar. Por quê? Porque não há nenhuma base de entendimento neste momento. Então, fica muito complicado você simplesmente saltar para a ideia de uma cúpula da paz, sendo que você não fez o momento, vamos dizer assim, de preparação. Esses são alguns dos temas que vão ser tratados hoje.